minutos. Foi tudo o que levou para um festival de música se transformar em horror. 10 pessoas perderiam suas vidas. Centenas ficariam feridas. Bem, eles precisam parar o show porque há pessoas presas atrás. E milhares ficariam em choque e trauma. Pare o show! Pare o show! O que seria uma celebração da música virou um dos piores desastres de shows da história. Esta é a história de como isso aconteceu. Para muitos, Astroworld era mais que um show. Foi o evento do ano. O festival, nomeado após o álbum de Travis Scott de 2018, tornou-se uma peregrinação anual para milhares de fãs. Para Bart Shahani, de 22 anos, era para ser uma noite que ela nunca esqueceria. Bart planejou por semanas o que vestir. Calça flare preta, top cropped e adesivos de rhinestones nos olhos completam o look perfeito para o festival. Ela falou sem parar sobre a programação, ansiosa para ver Little Baby e Travis Scott. Scott já tinha fama de artista que prosperava na intensidade. Seus shows eram notórios por mosh pits, mergulhos no palco e uma cultura de raiva desenfreada que encorajava os fãs a ultrapassar limites, às vezes até literalmente. Apesar dos alertas anteriores de especialistas e da polícia sobre os riscos do show, Astroworld 2021 estava destinado a ser o maior de todos. 50 mil ingressos esgotaram dentro de 1 hora após o início das vendas. Os organizadores afirmaram que aumentaram a segurança após um festival caótico de 2019, que teve incidentes de pisoteamento. Mais de 1.000 funcionários de segurança e policiais estavam supostamente presentes, um número que se mostraria terrivelmente inadequado. O que ninguém sabia na época era que este festival já estava condenado antes mesmo de começar. Os sinais de alerta estavam lá, ignorados, descartados ou simplesmente não vistos. E quando os primeiros batimentos atingiram o ar, já era tarde demais. Ainda era noite quando os primeiros fãs chegaram ao Energy Park, ansiosos por garantir lugar perto do palco. Conforme as horas passavam, a multidão aumentava, estendendo-se por milhares de pessoas ao longo do perímetro externo do festival. A excitação estava no ar, mas também havia alguma tensão. A SETEGA Corpo de Bombeiros e Polícia de Houston montaram um posto de comando a mais de 1 quilômetro do palco principal. Um segundo posto próximo nunca foi ativado. E isso seria crucial depois, deixando os socorristas fora de posição no momento mais necessário. Os primeiros problemas se tornaram aparentes às 8h15 da manhã. Observando a crescente inquietação, um tenente da polícia solicitou urgentemente equipamento de controle de distúrbios, mesmo que os portões ainda não tivessem sido abertos. Às 9h45, a excitação virou agressão. Os fãs derrubaram barreiras e invadiram o local do festival, sobrecarregando a segurança. Sem verificar ingressos, era impossível saber quantas pessoas entraram no festival. Na época, parecia caos, mas nas semanas seguintes, os investigadores chamariam de outra coisa. Um aviso ignorado não muito tempo depois de outro sinal de alerta se apresentar. Os oficiais do Corpo de Bombeiros de Houston chegaram para uma inspeção de segurança, mas a empresa de segurança privada contratada não os deixou entrar. Apesar de repetidos pedidos, eles foram negados acesso e receberam um mapa em vez de uma visita completa. Isso significava que eles só seriam capazes de avaliar os perigos do layout uma vez que os portões já estivessem abertos. Ainda tentando gerenciar a situação, os oficiais de bombeiros pediram rádios para se comunicar durante o evento, mas não receberam nenhum. Receberam apenas um número de celular, inútil quando as redes sobrecarregam e chamadas ou mensagens ficam sem resposta. Conforme o dia passava, as coisas só pioravam. De acordo com vários testemunhos, até o meio da tarde, a segurança havia abandonado todos os esforços para controlar a multidão. Não havia mais verificações de pulseiras, não havia mais buscas em bolsas e não havia mais orientação direcional. O festival virou um vale-tudo com a segurança sem conseguir agir. Às 15h15, a HPD relatou condições perigosas na multidão. Mas em vez de tomar medidas preventivas, o festival continuou sem controle. Apenas 1 hora depois,
Centenas de pessoas mais violaram um portão, forçando sua entrada no local. Às 16h30, frequentadores do festival já se machucavam perto do palco secundário durante o show de Don Toliver. Testemunhas descreveram uma cena de pânico e compressão, com fãs escalando barricadas para escapar das multidões em avanço. Isso poderia potencialmente ter sido um ponto de virada. Os organizadores tinham razões para pausar, reavaliar e reforçar a segurança. Em vez disso, nenhuma ação foi tomada. Com a aproximação do evento principal do festival, as autoridades fizeram uma última tentativa de evitar o desastre. Às 17h, o chefe de polícia se reuniu com Scott e equipe de segurança, alertando sobre a multidão e pedindo cautela nas redes sociais. Foi um aviso claro, entregue horas antes do primeiro batimento cair. No entanto, nenhuma mudança foi feita. Foi ignorado ou simplesmente descartado. Às 18h55, a segurança fez uma mudança de última hora. 15 guardas foram enviados para o espaço estreito entre a barricada da frente e o palco. No papel parecia reforços, mas havia um grande problema. Nenhum deles tinha rádios sem fones de ouvido, sem maneira de pedir ajuda ou receber instruções. Quando a multidão empurrou, eles ficaram sozinhos. Faltavam cadeia de comando, plano claro e comunicação. Quando as coisas mudaram, eles não conseguiram impedir. E a apenas alguns metros daquele caos desenrolando, Bart e Namurata estavam se aproximando do palco, sem terem consciência do que estava se formando ao redor delas. Tudo que Bart queria era estar mais perto da música, mas o que ela não percebeu foi que o lugar mais seguro era qualquer lugar, menos ali. Às 8h39 da noite, a segurança estava ativamente resgatando fãs que estavam sendo esmagados contra as barricadas. Alguns foram erguidos sobre as barreiras ofegantes. Outros pediam ajuda, acenando para a equipe do evento. Mesmo assim, o show continuou. Em vez disso, um relógio de contagem regressiva apareceu no palco. A apresentação de Scott começaria às 20h45, mas o rapper se atrasou 15 minutos. A pressão na multidão aumentou. Dezenas de milhares de fãs correram para o palco. Não havia para onde se mover, nem onde respirar, e em minutos o tumulto começaria. Pouco antes das 9 da noite, a próxima e mais perigosa ameaça apareceu. A multidão aglomerada não tinha saída. O palco principal do Astroworld era uma armadilha mortal pronta para agir. Os fãs foram amontoados em 4 enormes currais, cada um cercado em 3 lados por barricadas de metal. Não havia uma saída clara e nenhuma escapatória. Uma leve ondulação na multidão rapidamente virou uma investida incontrolável ao palco. As pessoas no fundo, milhares delas, pressionavam para frente. Os da frente foram esmagados nas barricadas de metal. Alguns fãs pularam as cercas tentando fugir, mas a segurança os retirou um por um. Mas nem todos conseguiram. Dezenas de milhares de fãs, mais apertados, se prepararam para o momento. Alguns já haviam perdido o equilíbrio, outros mal conseguiam respirar. Ainda assim, a contagem regressiva continuou. 10 segundos, os fãs na frente batiam contra as barricadas pedindo por alívio. Não havia para onde ir. Então 0. O palco escureceu e depois se iluminou em vermelho. A voz de Scott ecoou nos alto-falantes. O ritmo do plano de fuga, uma música de abertura ironicamente assustadora, porque para milhares de fãs presos na multidão não havia escapatória. Bart mal teve tempo de reagir antes que a força da multidão atingisse. Era como uma onda gigante, imparável e impiedosa. Ela segurou a mão de sua irmã Bart o máximo que pôde, mas a pressão era insuportável. Atrás, fãs empurravam sem saber. No meio, a pressão aumentava e na frente as pessoas eram esmagadas juntas. Costelas tão comprimidas que não conseguiam respirar. As pessoas foram levantadas do chão. Elas não controlavam mais seus movimentos, a pressão de todos os lados as mantinha no lugar. Aqueles que caíram não atingiram o chão. Em vez disso,
ficaram presos entre corpos, sem conseguir se mover com a pressão crescente. As últimas palavras que Bart diria para sua irmã foram: "Você está bem?" Mas Namrata não estava bem, nenhuma estava. A força da multidão, violentamente oscilante, separou as irmãs. Bart sumiu na multidão e tudo ficou escuro. Mas o pesadelo de Bart não acabou ali. Mesmo depois de ser retirada do tumulto, o caos seguiu. Em um vídeo viral, Bart, inanimada e inconsciente, escorrega de uma maca enquanto os socorristas lutam para transportá-la em segurança. 6 minutos depois, a multidão avançou e pessoas caíram. Não havia espaço, não havia ar, não havia saída. A asfixia por compressão começou à medida que os corpos se pressionavam. O peito, incapaz de expandir, prendeu o ar dentro, fazendo os níveis de oxigênio despencarem. O pânico se instalou. Em minutos, a consciência desvaneceu e, sem oxigênio, seus corações pararam de bater. Alguns tentaram resistir, mas a multidão era densa. Ainda assim, a música continuou a todo vapor. Ainda assim, a multidão avançou. Os fãs agitavam os braços, ansiosos por atenção. Ninguém respondeu. Às 21h16, os relatórios começaram a chegar. Estou aqui na tenda médica e tem muita gente pisoteada e eles estão desmaiados no palco da frente. A multidão era tão apertada que cada pessoa ocupava o espaço de uma folha de papel A4. Às 21h18, registrou-se o primeiro ferimento confirmado por esmagamento. Eles têm que parar o show porque há pessoas desmaiando e elas não estão respirando. Às 21h24, Scott fez sua primeira pausa. Houve um breve lampejo de esperança. Mas em vez disso, o ritmo caiu e Scott começou sua próxima música. Às 9h30 da noite, uma ambulância vermelha e branca abre caminho através do mar de corpos. Era um sinal claro de que algo estava terrivelmente errado, mas os fãs subiram em cima dela para obter um ponto de vista melhor e continuaram dançando. Scott viu isso. Ele apontou para a multidão, mas em vez de parar, ele fez uma pergunta arrepiante à multidão. Scott sabia realmente o que ocorria na multidão e, se sabia, por que não interrompeu o show. De todo modo, o que ele viu ou não logo seria investigado criminalmente. Às 21h35, uma jovem, já cansada, subiu numa torre de câmera e acenou os braços descontrolada. Às 9h38 da noite, os bombeiros e a polícia de Houston declararam oficialmente um evento de múltiplas vítimas. Mesmo assim, a música continuou e o show seguiu durante a reanimação cardiopulmonar. Por toda parte, às 21h39, o HFD iniciou uma força-tarefa de ambulâncias e transportou a primeira pessoa ao hospital. Apenas alguns minutos depois, Scott fez uma pausa pela terceira e última vez. Desta vez, ele observou a segurança carregar um fã inconsciente através da multidão. Por um instante, ele parou. Então ele retomou a performance. Às 9h55 da noite, a multidão tentou mais uma vez. Mas o show não parou. Às 10h08 da noite, Drake subiu ao palco. Os dois artistas apresentaram sua nova música juntos. Às 10h15 da noite, Scott saiu correndo do palco e acenou para a multidão. O show acabou, mas a tragédia continuou. Namrata desmaiou na confusão e um estranho a levou para um lugar seguro, mas sua irmã não foi encontrada. Ela ligou para o celular dela e um estranho atendeu dizendo que Bart tinha sido pisoteada. Quando sua família a encontrou no hospital, Bart estava inconsciente, ligada a máquinas, com o rosto irreconhecível de tão inchado. Ela teve múltiplos ataques cardíacos. Mesmo assim, ela lutava por sua vida. Às 6 da manhã do dia seguinte, o evento foi oficialmente cancelado. Mas como as coisas ficaram tão ruins? Como um festival com segurança, médicos e polícia vira caos? A verdade é
já estava desmoronando antes mesmo da música começar. A segurança estava se desintegrando. Milhares entraram sem ingresso. Os guardas eram mal treinados. Alguns foram contratados por mensagem de texto. Os médicos ficaram sem equipamento. Quando a multidão desabou, ninguém tinha rádios. Ninguém podia pedir ajuda. E a pior parte, eles viram isso chegando. Especialistas alertaram sobre os perigos da multidão. Os portões já haviam sido violados naquela manhã. Não havia nenhum plano para uma onda. Ninguém parou quando tudo começou a desmoronar. Vídeos angustiantes nas redes sociais causaram grande indignação. As ações judiciais começaram a chegar. Scott ofereceu reembolsos e cobriu os custos do funeral, mas para as famílias enlutadas não foi suficiente. No dia seguinte, o FBI interveio. O governo federal passou a ajudar a polícia de Houston em uma das maiores investigações de desastres em shows do país. A investigação revelaria inúmeras falhas, mas no centro de tudo havia uma pergunta que ninguém conseguia parar de fazer. Travis sabia do que acontecia? A equipe jurídica de Scott negou rapidamente qualquer responsabilidade. O próprio Scott divulgou uma declaração no Instagram, insistindo que não tinha conhecimento do caos que se desenrolava abaixo dele. Eu só quero enviar orações para aqueles que se foram ontem à noite. Eu nunca poderia imaginar algo assim acontecendo. Mas as imagens noturnas mostram outra história. Os fãs gritaram por ajuda. Alguns subiram nas plataformas de câmera, acenando e pedindo para o show parar. Ele incentivou os fãs a se enfurecerem, mesmo com a segurança retirando corpos inconscientes das barricadas. Scott viu pessoas desmaiando, mas continuou se apresentando por mais 32 minutos, mesmo após o anúncio de um evento de múltiplas vítimas. Segundo a polícia, o contrato de Scott com a Apple Music, que transmitia o show ao vivo, previa o pagamento de 4,5 milhões se ele concluísse a apresentação. Ele sabia disso naquele momento. Isso não está claro. Mas o que está claro? Apesar dos sinais de caos, Scott continuou. O pagamento afetou sua decisão? O relatório da polícia não diz. A dúvida continuou. Alguém poderia ser responsabilizado? Em junho de 2023, quase 2 anos após a tragédia, um grande júri respondeu. Eles escolheram não indiciar Travis Scott ou qualquer outra pessoa mencionada no caso criminal após uma investigação de 19 meses. Chegaram a essa conclusão: determinar se há evidências suficientes para dizer que um crime aconteceu, apenas causa provável, não prova além de uma dúvida razoável, mas apenas se um crime aconteceu, há causa provável para acreditar que um crime aconteceu neste caso. O grande júri do Tribunal Distrital de 228 de Harris County concluiu que nenhum crime ocorreu, que nenhum indivíduo foi criminalmente responsável. A busca por respostas e responsabilização estava só começando. Centenas de processos, com mais de 1.000 vítimas, foram abertos. 2 dos maiores cobravam 2,75 bilhões de dólares americanos em danos. Scott foi acusado de incitar o caos e não agir, enquanto Live Nation, Scott Moore e Apple enfrentaram processos por negligência grave e bloqueio de saídas com equipamentos de transmissão ao vivo. Scott construiu sua marca no caos, mas para 10 pessoas esse caos se tornou uma sentença de morte. O futuro de Rudy Pena só começava. Aos 23 anos, ele sonhava ser agente da patrulha de fronteira. Em vez disso, ele deu seu último suspiro em um pronto-socorro de hospital. Danish Beg morreu como um herói, usando seus últimos momentos para proteger sua noiva do esmagamento mortal. Madison Dubinsky, ex-líder de torcida do ensino médio, morreu aos 23 anos. Brianna Rodrigues, 16, e John Hilgert, 14, perderam suas vidas. Jacob Jagjernik, de 20 anos, da Universidade do Sul de Illinois, e Axel Acosta, de 21 anos, de Washington, foram declarados mortos. Franco Patino participava do festival para celebrar o aniversário de um amigo, mas seria a última comemoração para o jovem de 21 anos. Todos morreram do mesmo jeito. Asfixia por compressão. Foram tão esmagados que não conseguiam respirar. Bart nunca acordou.
Após 6 dias em suporte de vida, ela morreu na unidade de terapia intensiva. A vítima mais jovem da tragédia, Ezra Blount, de 9 anos, também morreu após o festival. O jovem menino sofreu ferimentos graves quando caiu do ombro do pai na multidão caótica. Até 2024, quase 3 anos depois, todas as famílias que perderam entes queridos já haviam resolvido seus processos por morte injusta, atrás de portas fechadas.